Pessoal, vamos falar então aí a respeito das últimas questões do STJ, semana 9, dia 4. Questão 21. Pertence ao STJ a competência para examinar ato de juízo estrangeiro que implique em constrição no território brasileiro. O que é uma constrição? Leia-se uma execução no território brasileiro. A gente sabe que ato de juízo estrangeiro, ele precisa necessariamente ter um cumpra-se, lembra? E quem traz esse cumpra-se por meio, qual é o termo bonitinho? Exequatur, expedido pelo STJ, que vai encaminhar para um juiz federal e o juiz federal vai executar, ok? Então, pertence ao STJ a competência de examinar o ato, perfeito. Olha o que o STF decidiu a respeito já. Sentença ao ato de juízo estrangeiro, bens, sequestros e expropriação. Executado ou execução no território brasileiro. Formalidade essencial. A teor do disposto aí na Constituição Federal e no Código Civil Brasileiro, o ato de juízo estrangeiro a implicar constrição deve ser examinado pelo STJ. Perfeito, então. Descabe, então, apresentá-lo diretamente ao juízo federal, objetivando o implemento. A atuação desse último, ou seja, do juízo federal, conforme o artigo 109.10 da Carta da República, pressupõe o exequatur. Exequatur, quem que decide a respeito, quem emite esse exequatur, ou cumpra-se, é o STJ, então, questão correta. Questão 22. Entre as competências do STJ, inclui-se a de processar e julgar atos do presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Esse que não é competência do STJ. Por quê? Superior Tribunal de Justiça Desportiva não pertence a quem é o Poder Judiciário. Então, quem vai ser o juízo competente? O juízo lá de primeira instância e não o STJ. O STF fala que a incompetência do STF para processar e julgar ato dos presidentes do Superior Tribunal de Justiça Desportiva e da Confederação Brasileira de Futebol. Por quê? Ele diz que o rol do artigo 105.1b é taxativo e não admite interpretação extensiva. Observa, artigo 105 pressupõe aí então compete ao STJ processar e julgar originariamente mandados de segurança e habeas data de quem? Contra ato de ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército, Aeronáutica ou do próprio tribunal. Então, questão incorreta. 23. Compete ao STJ julgar em sede de recurso ordinário mandados de segurança julgados em única instância pelos tribunais regionais federais e pelos tribunais de justiça dos estados e do DF, quando denegatórias a decisão. Ou seja, quando negaram o mandado de segurança. Olha que interessante. O mandado de segurança, ele vai ter a competência aí do STF em sede de recurso ordinário quando for o que? Julgados em única instância. Se é única instância, vai nascer onde? No TRF ou no TJ. Depois foi denegatória a decisão, vai subir em única instância para quem? Para o STJ. Veja que interessante que é diferente do habeas corpus. É uma medida mais gravosa porque
alguém está preso ou prestes a ser preso. Então aqui vai ter o que? Em julgados, agora em única ou o que? Ou última. Instância. Então veja, por ser algo mais gravoso, porque trata aí de prisão de liberdade, né? De direito à liberdade. Então pode nascer lá no TJ, perdão, eu comecei errado aqui. Começa lá embaixo, no juiz de primeira instância, pode ir pro TJ e depois subir para o STJ, ou daqui para cá, ou daqui para cá e daqui para cá. Então veja que o HC pode nascer aqui embaixo, que é o denegatório desde aqui de baixo, e o mandado de segurança não, nos tribunais, ok? Então essa diferença, mas está correto aí. O STJ compete ele aí, então, processar e julgar recursos ordinários, quando for que os mandados de segurança decididos em única instância pelo TRF ou TJ dos estados e DF, quando e territórios, quando denegatórios a decisão. Então a questão está correta. 24, compete ao STJ julgar os pedidos de extradição solicitado por estado estrangeiro. Extradição compete a quem? Compete isso aqui ao STF. E a concessão de exequatur às cartas rogatórias. Exequatur às cartas rogatórias compete sim aí sim ao STJ. Mas está errado porque ele trouxe aí a possibilidade nas duas situações ser do STJ e está errado. 25. Cabe ao STJ processar e julgar originariamente nos crimes comuns, aí compreendidos crimes de responsabilidade, os membros do TCE, Tribunal de Contas Estadual. Então, por quê? Ao TCU compete quem? Processar e julgar crimes de responsabilidade comuns. Ao STF. Questão 26. O mandado de segurança contra Conselho Nacional que seja presidido por ministro de Estado deve ser impetrado no STJ. Talvez o examinador tenha tentado confundir o pessoal aqui no CNJ, Conselho Nacional da Justiça ou Conselho Nacional do MP. Nesses dois casos aqui, quem vai presidir, quem será o presidente aí do CNJ? Será o presidente do STF e aqui embaixo vai ser quem? O PGR. Perfeito? Então, não é nessa situação. Um conselho é um que? Um colegiado. Sendo colegiado, essa aqui é uma informação importante. A segunda informação importante, que compete aí ao STJ, o que? Apreciar os mandados de segurança aí contra atos de quem? Dos ministros. Então, quando o ministro aí for coator, vai competir quem é o STJ e o mandado de segurança. Só que é o que? Atos do ministro, quando ele estiver nessa qualidade e não quando ele estiver nesse colegiado. Quando estiver nesse colegiado, a súmula 177 da STJ vai falar que o STJ é incompetente para processar e julgar mandado de segurança contra ato colegiado presidido pelo ministro de Estado. Então,
não deve ser impetrado no STJ. Então a questão 26 está errada. 27. O mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público são processados e julgados no STJ. Tanto atos do Conselho Nacional do MP, Conselho Nacional da Justiça, eles vão ser o quê? Processados e julgados quando forem aí relacionados a ações tipicamente constitucionais. Quem vai ser competente? STF. Por que tipicamente constitucionais? Só tem lá uma ação, que a ação cai muito em prova, ação civil pública, nós já vimos que aí vai ser um juiz de primeira instância. Ok? Nos demais vai ser o STF. Vamos ver o que o STF fala. A competência desta corte para conhecer e julgar ações que questionam atos do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e do Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP, se limita às ações tipicamente constitucionais, mandados de segurança, mandados de injunção, habeas corpus e habeas data. Então, o mandado de segurança contra ato do Conselho Nacional do Ministério Público serão processados e julgados pelo STF. A Procuradora do Trabalho, por designação, oficia em tribunal. Oficia em Tribunal Regional do Trabalho, possui prerrogativas de foro perante o STJ. É o que diz aí o artigo 105. Que compete ao STJ, processar e julgar originariamente o STJ nos crimes comuns e nos crimes de responsabilidade. Quem? Os membros do Ministério Público da União que oficiem perante os tribunais. Ok? Então, membros do MPU, no caso aí é um MPT, então está correto. Questão 29. A supervisão administrativa e orçamentária da Justiça Federal de primeiro e segundo graus é de competência do Conselho da Justiça Federal, certo? Que funciona junto a quem? Ao STJ. Então vamos ver. O Conselho de Justiça Federal, cabendo-lhe exercer na forma da lei a supervisão administrativa e orçamentária de quem? Da Justiça Federal. Em quais graus? Primeiro e segundo graus. Ele é o que? Órgão central de quem? Do sistema e do judiciário. Quais são os poderes? Tem poderes correcionais. E as decisões terão caráter o quê? Vinculante. Ok? Então, a questão está dizendo que junto em cada tribunal, mas veja aqui, funcionarão junto ao STJ. Então é isso que está errado. O restante estava certo. Então junto a cada tribunal, não, junto ao STJ. Última questão. O STJ é composto por pelo menos 33 ministros, com reputação ilibada e notável saber jurídico. Ok. Dentro de certa faixa etária, qual seja 35 a 65. Recrutados da seguinte forma: um terço vem de juízes de tribunais regionais federais, certo? Um terço vem dos desembargadores dos tribunais de justiça, certo? E um terço vem aí alternada e equitativamente entre advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Território, certo? Certo. Ele só trocou isso aqui equitativamente, que a lei traz o quê? Em partes iguais, o restante está tudo certinho. Então, olha, o compete, então, compõe, perdão, a formação aí do
a composição do STJ tem no mínimo 33 ministros. Eles serão nomeados pelo presidente da República, tendo brasileiro com mais de 35 e menos de 65, notável saber jurídico, reputação ilibada, depois aprovado pela maioria absoluta do Senado Federal. Um terço vem dos juízes dos TRFs, um terço dentre os desembargadores do Tribunal de Justiça, indicados em lista tríplice, elaborada pelo próprio tribunal, e por fim, um terço, aqui em partes, ele tinha falado em partes equivalentes, ou equitativamente, em partes iguais, dentre os advogados e membros do Ministério Público Federal, Estadual e do Distrito Federal e Territórios, conforme aí disposto aí do artigo 94 aí, que dá do 1/5 lá, como que é a forma dessa escolha, ok? Então a questão está correta, aqui está marcado errado, então a questão está correta. E assim nós terminamos aí a nossa bateria. Beleza? Um abraço, até a próxima.